Programa Gospel Mix hoje aqui na cidade de Cubatão, na Igreja Vida Nova, porque hoje acontece a conferência de líderes com propósitos. Teremos 4 palestrantes, hein? Pastor Eric Viana, da Bola de Neve, Pastor Newton Lobato, da Peniel, Pastor Alessandro de Santa Catarina e também temos o pastor da OM, Pastor Humberto. Pois é, isso vai acontecer durante o dia todo. Começa agora às 9 da manhã e vai até às 5 da tarde. O povo está sedento, com fome da palavra de Deus, querendo aprender a palavra de Deus. Olha só, hein? O povo está se preparando para entrar, para participar. E é isso aí, você vai conhecer todos os detalhes hoje aqui na programação. Então sejam bem-vindos, programa Gospel Mix está no ar. Jesus, you're glorious. You are so glorious. With eyes that blaze like... Aí, gente, a conferência tá começando. O pessoal tá aqui pegando crachá. Vai ter certificado e tudo, o negócio é completo. Eu tô com a Sandra, que veio de Peruíbe. Acordou cedo, hein, Sandra? Para participar. Tudo isso é vontade de participar desse curso de liderança, né? É verdade, crescendo conhecimento, né? Tá preparado. Como que você vê esse trabalho? É a primeira vez que você participa desse seminário? Tá vindo, participei de todos, porque a gente precisa se aperfeiçoar, né? Se preparar. E qual a sua expectativa para hoje? 4 palestrantes, praticamente o dia todo, o seu sábado inteiro na casa do Senhor. Alimentada por inteiro, né? Ser cheio mesmo da presença de Deus através da palavra. É isso mesmo, pega o seu crachá, seu certificado e entre, minha filha. E a gente continua direto aqui de Cubatão, mostrando para você tudo o que vai acontecer. Ó, o convitinho tá aqui. Conferência de líderes com propósito. É a 4ª conferência, hein? É o povo querendo aprender da palavra de Deus, que maravilha. Daqui a pouquinho a gente pega os nossos convidados aqui dessa conferência. E hoje aqui na conferência estou com a pastora Maura, ela que é pastora do Ministério Peniel, companheira do pastor Newton, né? Agora, minha conversa com você como pastora e esposa de pastor, que acho que é uma responsabilidade também muito grande. Você costuma acompanhar sempre o pastor nas ministrações? Sempre do lado, que já falaram para mim, perguntar se eu era segurança. Eu sou segurança dele, não. Acho que você é segurança, intercessora, né, companheira. Com certeza, não, é muito gostoso estar junto, né, muitos anos. Quando eu tinha meus pequenininhos, eu não podia acompanhar. Agora que eu já, graças a Deus, são tudo crescidos, eu estou sempre junto, pertinho. E para mim é uma bênção, é um grande prazer estar aqui hoje. E como você vê esse papel de esposa de pastor, que é uma grande responsabilidade, maior ainda de pastora, né? Mas agora vamos falar assim como companheira dele, experiências nesses 30 e poucos anos, conforme ele disse, de caminhada, né? Muitas coisas vocês viveram, acho que coisas boas e ruins. Compartilha com quem está em casa agora alguma experiência que possa edificar talvez uma esposa de pastor que está ali, porque a gente sabe que a esposa de pastor geralmente é meio para-choque, né? No momento dos problemas, ela é a primeira a ser afetada ali. Como você lidar com todas essas situações? Bem, primeiramente a gente sempre tem que estar na presença de Deus, né? Pedindo a Deus assim, que a gente pode fazer, a orientação do Senhor. Não é fácil realmente, esposa de pastor, só que a gente tem que entender que primeiramente você não é esposa de pastor, primeiramente você é uma cristã, que Deus te chamou para estar servindo a obra, estar trabalhando na obra, e depois você está auxiliando o teu marido. Eu falo que nós somos mais ou menos as pastoras do nosso esposo, né? Você está ali por detrás, ouvindo, muitas vezes crítica, muitas vezes você ouvindo ele chorar, né? E você não pode falar nada, mas fala assim, não, eu vou estar orando por você, nós vamos passar por isso. A batalha da gente é grande, mas a gente crê, né, que Deus realmente está do nosso lado e Deus faz maravilhas, e graças a Deus, que nem eu falo, eu não me arrependo de nada, nunca, de ter chegado, são 30 e poucos anos, né, de ministério, não me arrependo de nada, Deus sempre tem abençoado, vale a pena, eu posso dizer, vale a pena. É isso aí, palavras de uma esposa de pastor e de uma pastora, acima de tudo, que é companheira. Dizem que a mulher é a coluna mesmo?
Geralmente nós somos mesmo, porque quando eles estão muito bem, nós estamos ali, muitas vezes ninguém olha muito pra gente, mas quando assim eles não estão bem, também a gente tá daquele lado, muitas vezes tem que tomar até, você falou, à frente de alguma coisa, chamar atenção, falar alguma coisa, ser aquela, não, eu vou defender a segurança dele, porque né? na verdade eu vejo que é o suporte, né? É o suporte, a mulher não pode estar ruim, porque se a mulher cai, o marido, né, também... Com certeza, quando ele tá ruim, você, não, vai passar, Deus está na frente, né? E por aí. Mas Deus sempre está te honrando. Eu creio que realmente Deus tem um ministério na tua vida e vai te honrar sempre. Não fica preocupada, viu? Tudo passa, mas Deus sempre vai estar contigo. É isso aí, um exemplo de mulher, pastora ali da Igreja Peniel. Agora vamos falar com o marido dela, né? Ele que ministrou aqui a primeira palestra na conferência de liderança. Vamos ver o que ele tem a nos dizer hoje nessa conferência e quais são os conselhos para a liderança que está assistindo então, hein? Vamos lá? Eu quero entrar nos átrios do Pai e regozijar-me em Tua presença. E ali me prostrarei com toda reverência e entregarei minha humilde oferta. Pastor Newton Lobato, pastor da Igreja Peniel, veio compartilhar conosco hoje algumas dicas, algumas referências de liderança para que hoje nós pudéssemos aqui nos edificar. Que coisa gostosa. Agora eu achei interessante que quando você começou a ler a história do cego de Cafarnaum, do paralítico de Cafarnaum, eu fiquei aqui pensando, da onde ele vai tirar uma palavra de liderança da história do paralítico? Mas que coisa linda, né, pastor? É revelação de Deus mesmo, né? Ah, querida, com certeza. É uma alegria estar aqui com vocês também, com você também, tua programação. Deus continue abençoando, né? E não tenha dúvida, né? Pra gente, eu acho que Deus vai, cada mensagem que a gente prega em cada lugar diferente, a palavra, além de ser estudada, ela é revelada, né? Então, eu acho que Deus, o Espírito Santo, a cada povo que está assistindo, vai dando uma palavra específica, né? Falando ao coração de que cada um precisa sobre aquilo ali. E hoje era sobre liderança, né? Eu acho que o Senhor convergiu para essa área, a importância da liderança na nossa vida, né? Então vamos falar um pouquinho aí. O que você falou sobre as atitudes que o líder deve ter, né? E quais são? Dentro da palavra ali do paralítico de Cafarnaum. Com certeza, né? Ali a gente vê naqueles destacam ali aqueles 4 homens que seriam 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus. Eu vejo ali a importância da comunhão, que eles tinham uma comunhão com aquele paralítico. Eu vejo a importância deles terem um projeto, né? Um planejamento. Como levar aquele paralítico. Jesus não era todo dia que estava em Cafarnaum, então eles tinham que esperar o dia de Jesus estar, o momento certo. Então havia um planejamento também. Eu vejo assim que eles chegaram lá em Cafarnaum, uma terceira coisa que eu destaco aqui, que eles chegaram em Cafarnaum, na casa de Jesus, estava cheia, então talvez pensaram em desistir. Então isso nos mostra que nós não podemos desistir dos nossos projetos, que nós temos que continuar, dar continuidade na nossa caminhada, na nossa vida, né? Eu vejo ali também que um outro ensinamento, a criatividade que eles tiveram, porque não dá para entrar, ninguém deixou entrar. O que fazer? Vamos embora para casa? Não, de repente alguém teve uma ideia excelente. Quantos não têm essa ideia excelente no Evangelho também, né? Abriram a telha, desceram o paralítico até ali. Então isso foi uma ideia excelente e criativa, né? E vejo também ali o poder da unidade. Eles foram uns ali, os 4 se fecharam, estiveram juntos, unidos para descer aquela maca até a presença de Cristo, e aquele homem pôde ser curado justamente pelo último ponto, que é o nível de fé que aqueles 4 homens demonstraram, né? Então Jesus elogiou a fé deles, um nível de fé excelente de poder trazer o paralítico até a presença de Cristo, e aquele paralítico foi curado. Então esses pontos eu acho que são fundamentais para a liderança. A liderança precisa ter essas atitudes, fazem toda a diferença na nossa caminhada. Será que se eu tiver todos esses pontos eu seria uma boa líder? Pastor! Você já é uma boa líder já. Você já é uma boa líder já. Pastor, eu penso, para ser líder, é necessário ter um chamado ou qualquer cristão pode ser um líder? Eu vejo que qualquer cristão pode ser um líder. O fato de nós sermos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus já está destacando uma liderança no teu coração. Agora, a liderança, ela tem um preço, né?
ela tem que se impor, ela tem que querer, ela tem que pagar o preço, ela tem que se comprometer. E talvez seja esses os momentos difíceis que as pessoas nem sempre querem se comprometer com a liderança, de pagar o preço, de tempo, de estudo, de oração, de disposição, de chamado. E aí é onde alguns preferem ficar mais no anonimato, mais tranquilos, né? E não se acomodarem e não quererem servir como verdadeiros líderes. O líder necessariamente precisa saber pregar? Não, os 4 homens não pregaram, né? A gente destaca ele como líder porque havia tanta gente e no meio da multidão, o que é o líder? O líder é aquele que se destaca diante da multidão, é aquele que tem uma atitude, faz alguma coisa diferente, né? Tô tranquila, pastor. Se necessariamente não precisa saber pregar, né? Não. E se eu tiver todas essas atitudes que você nos aconselhou hoje, então tá tudo certo, tá tudo certo. Pastor Newton, hoje nos honrando com a sua presença. E nós continuamos aqui durante o sábado inteirinho, aprendendo mais de Deus. Oh, glória a Deus. É tão gostoso, né? Quando a gente vem assim, com fome e sede de Deus e realmente toma para si aquilo, porque não basta a gente ouvir. Temos que colocar em prática, né? Eu vou colocar em prática essas dicas. Daqui a alguns anos você vai olhar para mim e vai falar, olha... Eu já tô olhando, tô vendo já, viu? Você tá crescendo bastante. Aleluia. A sementinha foi lançada. Eu vou fazer florescer em nome de Jesus aqui, se Deus quiser. Bom, a gente continua aqui então. Daqui a pouquinho tem o pastor Eric aqui falando com a gente. Temos ainda mais o pastor Humberto da OM, pastor Alexandre de Santa Catarina, seguindo direto aqui de Cubatão. A visão que eu tenho, meu irmão, é que quando você entra aqui e senta numa dessa cadeira, a bênção de Deus está do teu lado te abençoando, porque vocês são um em Cristo Jesus. Sabe, nesta manhã, é uma manhã que Deus quer que você saia da tua marca para servir a Deus de verdade. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. We carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. Estamos aqui no gabinete pastoral. Que palavra forte é essa, né? Geralmente fala gabinete pastoral. Mas nós estamos aqui para falar com o convidado de hoje, que é o pastor Eric, da Igreja Bola de Neve, um dos palestrantes hoje da nossa conferência de liderança. Pastor, achei interessante sua palavra e eu queria que você fizesse um paralelo para quem está assistindo do líder com véu e líder sem véu. Rapidamente, para, de repente, a pessoa que está assistindo se identificar. Será que é um líder com véu ou sem véu? Oi, Tati, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre um privilégio poder atender os convites da Assembleia da Vida Nova. E, particularmente, eu imagino que o líder com véu é o líder que hoje não consegue enxergar os seus próprios defeitos, os seus próprios pecados, os seus próprios erros. A religião ela é muito enganosa, ela esconde a pessoa atrás de um véu, e o líder sem véu é o cara que consegue se despojar, expor as suas fraquezas, e a Bíblia fala que na fraqueza eu sou forte. Então o que Deus fez hoje de manhã foi muito especial aqui. Ele arrancou os nossos véus religiosos
e expôs e fez com que a gente colocasse para fora as nossas fraquezas e na nossa fraqueza a gente se fortalecesse. Eu acho que o mal do nosso século, da nossa geração, é ser uma igreja com véu. O que a gente mais vê é a religiosidade nos dias de hoje. E tudo que a gente precisa ser é não ser uma pessoa religiosa. A gente tem que ter relacionamento com Jesus. E o Espírito Santo fez isso hoje de manhã nesse seminário de uma maneira majestosa, toda a honra e toda a glória a Ele. Então vamos lá, algumas características, vai. Líder com véu, fala uma característica. Bom, líder com véu é o líder que produz sofisma na mente das pessoas. O que é sofisma? Sofisma são duas verdades unidas para fazer uma mentira. Então é um líder que, ao invés de usar a capacidade de governo de Deus para governar a favor das pessoas, ele usa essa capacidade para governar pessoas. E as pessoas se transformam em marionetes na mão. Então tudo que Deus não deseja de nós é que sejamos esse tipo de pessoa. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto que nós não somos como Moisés, aqueles que se escondiam atrás de um véu. Moisés via a glória, mas era uma glória passageira, e ele não queria expor que essa glória era passageira e se vestia de véu e escondia a escuridão atrás do véu. Então é o líder que é transparente. Vamos ver uma característica diferente de um líder sem véu agora. Uma característica... Achei interessante quando você falou o evangelho do modelo. Olha só que diferente isso. O que seria o evangelho do modelo, por exemplo? O evangelho do modelo, no nosso entendimento, é aquilo que Pedro disse para o paralítico na porta do templo. Olhe para mim. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Mas primeira coisa ele disse, olhe para nós. Olhe para mim. É o evangelho que não precisa se esconder. É o evangelho que pode se expor, que pode dizer, olhe para minha família. Olhe para o meu casamento, olhe para a maneira que eu administro as minhas relações pessoais, interpessoais, que eu administro o meu dinheiro, que eu administro a minha empresa. Olhe para mim, eu quero poder, com a minha vida, com o meu exemplo, ser uma pregação do evangelho vivo, uma carta viva, como diz a palavra. Então o líder sem véu não tem medo, ele pode falar claramente, olha para mim que não vai ter mancha, é isso? O líder sem véu, ele tem que fazer isso, porque esse é o evangelho mais forte, não o de palavras, mas o de mãos, o de ação. Mãos. Evangelho da mão estendida é uma característica do líder com véu ou sem véu? Da mão estendida é uma característica do líder sem véu, que é a mesma passagem, quando os apóstolos dizem ao paralítico, seja curado, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, e estendendo a mão, o levantou. Então, a gente vê muito na nossa geração um evangelho de muito blá blá blá, de muita palavra, de muito discurso, mas de pouca ação. E o que Deus tem desafiado a igreja, no meu entendimento, é estender as mãos. Porque a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, né? Então, se a gente não atende o nosso próximo e não ama ele como a nós mesmos, a gente está abnegando a nossa fé. Uma outra coisa que eu aprendi, que a geração do agitamento é uma característica do líder com véu. E do avivamento do líder sem véu. Tô craque aqui. Então você que está assistindo, você se considera com véu ou sem véu? Está aqui a palavra do pastor Eric, que pôde compartilhar conosco hoje um pouco do seu conhecimento aqui nessa conferência de liderança. Muito obrigado, pastor. Obrigado por essa aliança que nós temos quando nós pregamos o reino. Nesse momento nós não estamos falando de placa de igreja, mas do reino de Deus, porque o nosso maior objetivo é que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra, cresça. E esse é o nosso maior propósito, né, aqui. Pastor, uma mensagem para quem está assistindo? Que Deus abençoe, que você continue sendo um ministro sem véu, que você, se há alguma coisa escondida atrás do véu, tire o véu, procure os seus pais, procure os seus líderes, procure os seus pastores, exponha a sua fraqueza e não aceite ser um produto de uma manipulação humana, aceite ser um produto de uma resposta divina de Deus. A liberdade de Deus não é libertinagem, tá? A liberdade de Deus é liberdade. A liberdade de Deus é liberdade, libertinagem é pecado. Nós não podemos imaginar que a graça nos permite pecar. A graça é um favor imerecido de Deus e a graça não desmerece a lei. Mas nós temos que caminhar sem véu como líderes. Nós temos que entender as pessoas. O que eu quero nessa vida é o reino dele anunciar. Serei bênção para minha
geração. Sua palavra vou seguir, o evangelho dele eu vou levar. Não importam lutas e perseguições, de uma coisa eu sei, que eu te serei bem. Daqui a pouquinho começa a segunda parte, né? O segundo tempo aqui da nossa conferência, e ele já chegou. Pastor Alexandro, que é de Santa Catarina, né, pastor? E ele vai trazer pra gente também a ministração aqui para a liderança. O que você preparou, o que Deus te direcionou para falar pra gente nessa tarde? Tati, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, estar recebendo esse convite para ministrar nessa conferência. Tá tremendo aqui, a palavra do pastor Eric foi extraordinária. Nós vamos estar falando sobre princípios de honra. O que eu tenho percebido, ministrando por todo esse país, que a sensação que muitas pessoas têm, pessoas que servem a Deus, é que Deus as abandonou, que Deus as esqueceu. E é interessante que a gente sempre aprendeu na igreja que Deus não despreza ninguém. E todo mundo usa como base para isso aquele versículo que diz: pode um pai e uma mãe se esquecer de um filho, todavia o Senhor jamais me esquecerei. Só que esse texto fala: jamais me esquecerei do filho a quem eu amo. Deus não está falando que lembra de qualquer filho. Deus está falando que ele jamais se esquecerá do filho a quem ele verdadeiramente ama. Se fosse filhos, Deus diria: jamais se esquecerei dos filhos a quem eu amo. Está falando de um filho. E bem na verdade, quando a gente fala que existem pessoas que Deus despreza, choca, porque a nossa cultura, a gente sempre aprendeu assim: Deus não despreza ninguém, Deus não se esquece. Em 1 Samuel 2,30, fala sobre um princípio bíblico, que é o princípio que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. 1 Samuel 2,30 diz: os que me honram, honrarei. Os que me desprezam, serão desprezados. Então existem pessoas que são desprezadas por Deus porque não honram a Deus. E o Senhor Jesus, ele deixou alguns princípios de honra que a igreja de hoje, que a igreja moderna tem negligenciado. Então hoje nós vamos falar sobre a recompensa da honra. Olha, eu amo e me sinto amada. E que você também aí possa realmente amar ao Senhor para poder ter esse feedback, né? Porque realmente, quem despreza o Senhor deve ser uma sensação. Não, e a sensação de quando... É gostoso quando você sente que o Senhor, ele tem prazer em você. Mas o desprezo também é terrível, né? Aquela sensação do desprezo é terrível. Ou não é? Você já sentiu? Não, com certeza, porque na verdade, isso foi algo que Deus ministrou no meu coração. Porque eu acreditava que o simples fato de eu vir à igreja, de eu dizimar, de ofertar, de eu ser membro de uma igreja, eu acreditava que isso era honrar a Deus. E o Senhor Jesus, ele deixou alguns princípios de honra, que na verdade é uma cruz, está em Mateus 10, 40, 42, que fala sobre honrar quem está em cima, que é honrar a liderança. E hoje a gente vive uma época que as pessoas, e é tão bonito esse discurso, que as pessoas dizem: eu não tenho compromisso com o homem, meu compromisso é com Deus. E a primeira instância, é gostoso ouvir isso. Nossa, que camarada espiritual, ele não tem compromisso com o homem, só tem compromisso com Deus. Só que o primeiro princípio de honra que Jesus deixou é honrar quem está em cima, honrar a autoridade. O segundo princípio é honrar quem está do lado, que são os irmãos que congregam comigo, que faz parte da igreja. E o terceiro princípio é abençoar quem está embaixo, que é crescimento, multiplicação, filhos espirituais. Quando a gente segue esses princípios de honra, quando a gente honra a Deus nessas coisas, Deus nos honra. Eu tive a minha vida, meu casamento, a minha vida financeira, o meu ministério mudado, literalmente, da água para o vinho, quando eu passei a seguir os princípios de honra. Tá aí, mais um aprendizado para você que está acompanhando a gente. É maravilhoso. Essa conferência de liderança, você aprende de tudo um pouco. O Senhor é lindo, o Senhor, ele faz questão de nos ensinar. A misericórdia dele nos alcança, ele nos transforma, o Senhor nos dá equilíbrio, ele tira os nossos excessos. É por isso que nós estamos aqui hoje. A igreja está cheia de líderes que precisam de ser transformados. Esse é um dia maravilhoso, onde eu estou participando da conferência da liderança e tenho aprendido a cada vez mais. Você que não veio, perdeu. Bom, quarta conferência de líderes com propósito. O que dizer? Maravilhosa! Estou saindo daqui realmente com novos propósitos. Estou pegando a minha maca, como foi falado aí na primeira ministração, e vou agora em busca, de colocar esses propósitos em prática, tirando totalmente o véu para diante de Deus, poder buscar cada dia mais o melhor dele pra gente. Maravilhoso.
Estou gostando muito. É a segunda vez que eu participo. E Deus tem nos tratado. Eu creio assim que é um privilégio estar aqui. Privilégio mesmo, não é de forma demagógica, mas no sentido daquilo que Deus está trazendo para todos nós. Eu tenho certeza que Deus está falando no particular de cada líder. E é o que nós precisamos, principalmente neste momento em que nós estamos vivendo do Brasil, os nossos jovens, as nossas lideranças. A mim tem me edificado bastante, tem acrescentado e vivificado, que isso é muito importante. Continua aqui na Igreja de Cubatão, agora com o nosso pastor presidente aqui da Igreja Vida Nova, que criou todo esse projeto dessa conferência, a 4ª Conferência de Líderes, e estou com um anfitrião, que é o pastor Felipe, que abriu as portas aqui da Igreja Vida Nova de Cubatão para toda a liderança da Baixada Santista, independente da denominação. Então, pastor, nós estamos na 4ª Conferência. Como que isso foi gerado dentro de você, essa ideia de fazer essa conferência para aperfeiçoar a liderança da Baixada Santista? Aqui não estamos dizendo só do Ministério Vida Nova, pessoas que têm um chamado e que querem realmente se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Na verdade, a gente quer que todos os líderes, eles cresçam não somente na graça, mas no conhecimento da palavra de Deus, e eles entendem que realmente, se eles vierem para uma conferência como essa, eles vão serem aperfeiçoados e vão liderar com muita eficiência. Então essa é a ideia. A gente está procurando ajudar toda a liderança. E eu louvo a Deus porque a gente fica feliz que a gente vê líderes chegando de todos os lados, como nós vimos hoje aí, as pessoas vindo com fome, com sede de Deus, de chegar mais perto de Deus, de aprender. Eu achei interessante que nós temos aí caravanas, né, de toda a Baixada Santista, pessoas chegando de Peruíbe, Guarujá, Mongaguá. E o pastor Felipe, que abriu aqui, Ministério Vida Nova, as portas da Igreja de Cubatão, que é uma igreja estruturada, né? Como foi a logística para receber mais de 1000 pessoas aqui hoje na igreja? Porque eu pude observar que as ruas foram fechadas, né? Temos algumas barracas ali fora. Como que vocês prepararam toda essa logística para receber bem, né? Para acolher bem esse povo que veio com desejo de conhecer mais de Deus? Na verdade, é um povo disposto a servir, né? Toda a igreja está mobilizada para servir os irmãos da melhor forma possível, porque servindo os irmãos, nós estamos servindo o reino de Deus. Então a gente tem hoje o pessoal que está trabalhando no almoço, nós temos pessoal no Gospel Café, trabalhando no café, temos um pessoal com barraca de churrasco, barraca de doce, a gente tem obreiros que estão aí, pessoal, os oficiais da igreja que são guerreiros mesmo, né? Estão aí nas ruas, aí cuidando dos carros, nós fechamos toda a rua da igreja para que o pessoal possa colocar os carros, e vir para a igreja, se sentir bem e se preocupar realmente em aprender de Deus, que é o que todo mundo tem feito, que tem sido maravilhoso. E como é bom aprender de Deus, como Deus nos confronta e como nós podemos ser transformados para que realmente a luz de Cristo brilhe em nós e nós sejamos ministros que ministrem sem véu. Pastor, você já tem uma expectativa do próximo ano, por exemplo? Quanto tempo demora para vocês prepararem a próxima conferência? Por exemplo, hoje nós estamos na 4ª. Agora, para iniciar todo o trabalho, o processo de organização para a 5ª conferência, quanto tempo demora? A gente quer fazer uma conferência por ano. Então, quando nós já estamos projetando a próxima conferência, já estamos vendo os conferencistas para o próximo ano, já tem algumas pessoas na fila aí. E tenho certeza que cada ano que passa vai aperfeiçoando e as pessoas vão absorvendo tudo isso e vai aumentando o número de pessoas. Tivemos aí umas 1000 e poucas pessoas aí pela manhã, à tarde também, mas na 5ª nós vamos ter que fazer num lugar mais amplo. Pastor, com a sua experiência de liderança há mais de 30 anos, qual conselho talvez você daria para um líder que está assistindo, que talvez se sente fracassado, derrotado, que parece que não tem mais saída? Existe saída? E qual seria o conselho? Sempre existe saída. Nós servimos um Deus que sempre mostra um caminho que é uma saída. Quando você olha para Jesus, é o líder por excelência. Ele sempre tem também uma palavra de saída. Agora, o conselho que eu deixo para você é o seguinte:
As oportunidades são algo que vem e vão. Uma conferência como essa você não deve perder. Você precisaria estar aqui conosco, que você iria ver que existe uma saída. Em Jesus sempre tem uma saída, portanto não se desespere. Não, nem me acovardar. Eu não posso. O que eu quero nessa vida é o reino dele anunciar. Serei bênção para minha geração. Sua palavra vou seguir, o evangelho dele eu vou levar. Não importam lutas e perseguições, de uma coisa eu sei, que eu te serei bênção para minha geração. Profetize isso sobre a tua vida, querido. O evangelho dele eu vou ler.